Olá, estamos iniciando mais uma aula de metodologia da pesquisa. O tema de hoje é como elaborar o problema. Primeiramente, é importante a gente retomar a questão do que é pesquisa, né? O que é pesquisar? Então, pesquisar é proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Isso segundo Gil, 2002. Então, se pesquisar é buscar respostas, então, para buscar respostas, eu preciso ter um problema. Então, para realizar pesquisa, a primeira coisa que a gente tem que definir é o problema de pesquisa. Que problema eu vou tentar resolver durante minha investigação? Esse é um grande dilema de todo o pesquisador. É importante pensarmos que o problema de pesquisa, ele pode surgir de uma inquietação, algo que incomode você no seu trabalho, ou durante as aulas na universidade, no Instituto Federal, você percebeu que, nossa, esse assunto precisa ser melhor definido, ou tem um problema prático, porque o problema não precisa ser só, pode ser prático, pode ser teórico. Então, pensar a respeito de algo que te incomoda e tentar investigar a respeito leva a um bom problema de pesquisa. A curiosidade também. Se você tiver curiosidade a respeito de uma temática, quiser saber mais a respeito daquele assunto, é um bom começo. Então, todo pesquisador, ele deve ser curioso. Tentar buscar resposta para coisas que ele ainda não consegue compreender por completo. Então, é um bom princípio. Ainda podemos ter um problema de pesquisa derivado de outro problema. Ou, durante a sua pesquisa, teve algo que você procurou e derivou outros problemas. Ou um pesquisador que, ao terminar sua pesquisa, indica como necessidade a continuidade daqueles estudos porque ele não conseguiu esgotar aquele tema plenamente. Isso tudo deriva de problemas que não foram totalmente satisfeitos ou que não foram esgotados. Bom, é importante percebermos como identificar um problema válido. Será que qualquer problema é problema de pesquisa? Será que alguns problemas simples do nosso dia a dia são problemas de pesquisa? O que diferencia um problema de pesquisa de um problema diário, de um problema do dia a dia? Então, é importante evitar a definição de problemas tautológicos, indemonstráveis ou irrefutáveis. O que é um problema tautológico? Bom, é aquele problema que ele é redundante, ou seja, ele tenta explicar repetindo definições que já foram ditas. E isso provoca um pensamento circular. Por exemplo, o sal é salgado. Estamos usando a mesma palavra para tentar defini-la. Isso é algo redundante. Então, é importante que o problema de pesquisa, ao ser elaborado, não caia num processo de redundância. Este é um cuidado que o pesquisador deve ter. Bom, o problema de pesquisa também não pode ser irrefutável, tá? Só é científica uma proposição que for refutável.
que é refutável? Já conversamos nos vídeos passados, né? A questão da refutação, que principalmente Popper nos traz, né? O que é refutar? É duvidar, é questionar e é verificar a validade, ou seja, se aquele conhecimento é ou não falso. Então, toda a pergunta de pesquisa, ela deve ser refutável, ou seja, eu tenho que poder conseguir verificar se é uma questão verdadeira ou não. Um exemplo, então. Um projeto sobre a semelhança ou diferença entre homens e mulheres, sem maiores explicações sobre a variação do conceito de igualdade ou de semelhança. Então, como é que eu vou comparar homens e mulheres se eu não tiver uma referência, porque a comparação exige uma referência? Como que eu vou explicar a diferença entre os homens e mulheres se eu não tiver uma referência, né, para realizar essa comparação? É claro que a gente sabe que o mundo hoje em dia não é tão binário, né? Esse é só um exemplo, ok? Para tentar explicar essa questão. Outra coisa que é importante perceber é se a questão de pesquisa é indemonstrável. Ou seja, o que é uma questão indemonstrável? São aquelas questões que, por definição, escapam à verificação empírica. Ou seja, eu não consigo demonstrar fisicamente ou através dos sentidos que aquilo que eu estou pesquisando é ou não comprovável. Um exemplo. As teorias conspiracionais sobre a realidade social, que são aparentemente tanto mais comprovadas quanto menos dados existem, porque os bons conspiradores jamais deixam pistas. Então, como é que eu vou provar a questão dessas conspirações, que marcas esses conspiradores deixam, né? Se forem realmente bons, eles não deixaram marcas, né? Hoje em dia a gente tem a questão das fake news, né? Então, como verificar, né, essas marcas conspiratórias? Então, é importante que um bom problema de pesquisa seja um problema que seja verificável. Isso não quer dizer que eu não possa trabalhar com questões metafísicas. Jamais eu estou dizendo isso, tá? Porque existem áreas do conhecimento que trabalham com as questões subjetivas do sujeito, mas existem métodos específicos para fazer essa verificação. Mas é importante que a gente tenha pelo menos algumas diretrizes a seguir na hora de elaborar o nosso problema. Então, como formular um bom problema de pesquisa? Como é que eu faço isso? Primeiramente, eu tenho que ter um tema, né? Que foi a nossa aula anterior. Eu tendo um tema, eu tendo um assunto bem delimitado, eu vou poder determinar qual é o meu problema de pesquisa. E para isso, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que conhecer o assunto. Porque do nada não sai coisa nenhuma. Então é importante que se investigue antes, que se saiba se o que eu estou querendo conhecer já não foi pesquisado, o que já se conhece a respeito daquele assunto. É o que a gente chama de fazer o estado da arte, né? Investigar a respeito do que já foi produzido, a respeito da temática
que se vai investigar. Então é preciso ter uma imersão no objeto de estudo, ou seja, conhecer tudo a respeito dele. E como que a gente faz isso? Investigação, né? Principalmente em textos acadêmicos, livros, artigos, sempre dando prioridade para os textos mais recentes ou para os teóricos básicos, né? Ou seja, aqueles que são referência e que têm os clássicos a respeito daquela temática. Além disso, é bom conversar com pessoas que sejam referência no assunto. Então, quanto é importante um bom relacionamento com o orientador? O orientador é aquele sujeito que domina o assunto ao qual eu vou investigar. É com ele que eu tenho que conversar. Eu posso ter outros profissionais também que entendam daquele assunto, que já investiguem a respeito daquele assunto e que me deem dicas. É importante receber dicas de quem tem um conhecimento maior a respeito do assunto a ser investigado. Mas existe alguma regra na hora de elaborar o problema de pesquisa? Regra, mas existem dicas, né? O problema ele deve ser formulado. Isso parece uma coisa básica. Se a gente está falando de problema, ele deve ser formulado em forma de pergunta. Mas como a gente pega projetos de pesquisa em que o problema não está na forma interrogativa? Então, esse é um cuidado número 1. Se é problema, ele é uma pergunta, ou seja, tem que estar de forma interrogativa. Além disso, é preciso que ele seja claro e preciso. Não adianta fazer um problema gigante que termina, que a gente não sabe mais nem o que a pessoa perguntou. Sejam claros, objetivos. O problema não precisa ser algo longo. Pode ser algo simples, mas que a gente consiga compreender. Ele preferencialmente deve ser empírico. Tá? Então, assim, um problema que a gente possa realmente verificar se existe ou não, tá? Ele deve ser suscetível de solução. Eu não posso criar um problema que simplesmente não haverá resposta, tá? Então, até isso a gente tem que pensar. Mas esse meu problema não tá muito estapafúrdio? Algo que não tem condições de ser resolvido? É importante que o problema seja um problema real. E ele deve ser limitado a uma dimensão viável, ou seja, é possível resolver esse problema? Ele é viável de ser respondido? Isso são coisas que a gente tem que pensar, que parecem simples, mas não são. E podem fazer toda a diferença na hora de desenvolver uma boa pesquisa. Uma pesquisa que realmente tenha uma pergunta de peso, né? Uma pergunta que realmente suscite uma investigação científica. Alguns exemplos, então, para a gente poder compreender melhor essa organização do problema. Uma pergunta ampla. Como ocorre a aquisição da linguagem? É amplo, né, gente? Então, como é que o sujeito aprende a língua, a linguagem? É super amplo. Mas se eu falar de forma um pouquinho mais específica, eu posso perguntar: o uso de jogos educativos eletrônicos influencia na aprendizagem da língua inglesa? Então, não são todas as linguagens. Eu já estou falando na aquisição da linguagem da língua inglesa através de jogos.
ficou mais específico. Mas isso é uma pergunta de pesquisa? Vamos ver como é que ficaria pensando numa estratégia de investigação científica. O uso regular de jogos educativos eletrônicos por alunos entre 10 e 12 anos de idade, de escolas privadas de idiomas da cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, influencia na aprendizagem da língua inglesa? Ou seja, o que eu quero saber? O que eu vou investigar? Se usando jogos eletrônicos, aí eu delimitei, né? Alunos entre 10 e 12 anos. Então não são todas as crianças, são este grupo específico. Se ele usando jogos, ele é capaz de aprender a língua inglesa em cursos de idiomas, em escolas privadas, não são as escolas públicas. E aonde? Na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul. Então, vocês veem que tem vários aspectos contidos nessa questão de pesquisa. A gente partiu de algo amplo, ou seja, como que se adquire a linguagem? Depois a gente não. Como se adquire a linguagem está muito vago. Como que se adquire a linguagem? É como se aprende a língua inglesa, né? Por meio de jogos eletrônicos. E aí a questão de pesquisa é o uso regular de jogos educativos eletrônicos por alunos entre 10 e 12 anos de idade, de escolas privadas, da cidade de Viamão, influencia na aprendizagem da língua inglesa? O problema de pesquisa, então. O que a gente vai procurar compreender com o problema de pesquisa? Primeiro, o que a gente ainda não sabe a respeito do que a gente vai investigar. O que eu ainda não sei? O que eu não encontrei nos textos que eu li? O que me incomoda? O que eu tenho que investigar? Tá? Então, para criar o problema de pesquisa, listem, escrevam. Anotem, o que eu ainda não sei sobre esse tema? Eu não sei se as crianças aprendem com jogos, eu não sei se influencia na aprendizagem da língua inglesa, os jogos, né, que em sua maioria são em inglês, os jogos eletrônicos, né? E aí a gente vai listando e escrevendo tudo que tem dúvida, tá? Para que depois possa se elaborar o problema principal, o que eu realmente quero aprender. E aí você vai elaborar uma pergunta, ou seja, a pergunta principal da sua investigação de pesquisa. Seria isso para a aula de hoje. Eu peço que os meus alunos, então, façam a sua listagem do que realmente pretendem aprender e elaborem uma pergunta de pesquisa, certo? Então, a gente se encontra na nossa próxima aula. Um abração, fiquem bem, fiquem com saúde e até mais!